Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer profundamente ao Centro Espírita Irmã Sheila pelo convite para que possamos refletir um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito dessa doutrina que tanto amamos. E para nós começarmos a nossa palestra, as nossas reflexões dessa noite, vamos buscar na prece o recurso sublime para acalmar as nossas mentes, aquecer os nossos corações e nos colocar em contato direto com a espiritualidade amiga, para que possa nos instruir, nos intuir e nos auxiliar para que possamos seguir em frente na nossa caminhada. Querido Jesus, querido amigo, envolva-nos, Senhor, na luz do seu amor, para que possamos seguirmos firmes nos nossos propósitos, de apreender, de conhecer os seus ensinamentos, mas acima de tudo de colocá-los em prática. Possamos, Senhor, a cada dia, a cada instante da nossa vida, seguir-te os passos, para que, melhorando os nossos, possamos auxiliar na transformação do mundo, levando os seus ensinamentos e fazendo com que outros corações possam também se aquecer com a sua mensagem de transformação, de crescimento. E assim, querido amigo, com os corações em alegria pela oportunidade sublime do trabalho, nós iniciamos a nossa atividade, rogando que a sua paz esteja sempre conosco. Muito bem, meus amigos e meus irmãos, nós vamos hoje tratar do tema as escolhas. E nós começamos perguntando quem de nós não tem escolhas a fazer? Quem de nós já não teve tantas escolhas ao longo da vida? Escolhas acertadas, que nos levaram para um bom caminho, e escolhas equivocadas, que muitas vezes trouxeram prejuízos na nossa caminhada. E é exatamente sobre isso que nós vamos tecer alguns comentários, uma singela análise, para que possamos, ao refletir, pensar melhor nas escolhas que fazemos. Nós vamos começar com um apólogo belíssimo de Rabindranath Tagore. Isso está lá no livro Cartas e Crônicas, que diz o seguinte: num belo apólogo de Rabindranath Tagore, que um lavrador, a caminho de casa, com a colheita do dia, notou que em sentido contrário vinha suntuosa carruagem revestida de estrelas. Contemplando-a, fascinado, viu-a estacar junto dele e, semi-estarrecido, reconheceu a presença do Senhor do mundo, que saiu dela e estendeu a mão a pedir-lhe esmolas. O quê? Refletiu espantado. O Senhor da vida a rogar-me auxílio? A mim que nunca passei de mísero escravo na aspereza do solo? Conquanto excitado e mudo, mergulhou a mão no alforje de trigo que trazia e entregou ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo tornou a si do próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforje poeirento, o grânulo de trigo, do qual fizera sua dádiva, tornara a sacola, transformado em pepita de louro luminescente. Deslumbrado, gritou: louco que fui, porque não dei tudo o que tinha ao soberano Senhor da vida. E assim, meus irmãos, começamos a nossa reflexão. Ficamos pensando quando, em muitas situações da nossa vida, tomamos o caminho errado. E ficamos refletindo, por que não optei por outra situação? Por que eu não segui um outro caminho?
Porque eu optei exatamente por aquele caminho que me trouxe prejuízos tão graves? Por que tão difícil escolher? A escolha, meus queridos amigos e irmãos, a capacidade de escolha faz parte de uma condição natural do espírito humano. Porque nós somos possuidores de livre-arbítrio. Lá na questão 843, Allan Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E não somos uma máquina. Nós somos espíritos em evolução. E o que vai demonstrando o nosso crescimento espiritual ao longo da existência é exatamente no que tange às escolhas que fazemos ao longo da vida. Porque são as escolhas que nos levarão para caminhos bons ou caminhos equivocados. São as escolhas que trarão para nós a felicidade, a tranquilidade íntima ou então a perturbação psicológica, a perturbação mental. Haja visto o que nós estamos vivendo atualmente. Cada pessoa está vivendo este momento que estamos passando de forma particular. Algumas pessoas estão assustadas, tenebrosas. Algumas pessoas ficam questionando o que vai ser do mundo, o que vai ser de mim, assustadas, amedrontadas. Outras seguem pacificadas, fazendo o melhor de si e esperando que tudo se acalme, que tudo se melhore, que tudo passe. Qual é a diferença da primeira pessoa para a segunda? Não é o mesmo processo? Não é a mesma situação que estão vivendo? Mas o que trazem ao longo da existência de escolhas é que vai definir como cada um passa a mesma situação. A mesma situação. As escolhas que fizemos ao longo da vida vai definir como estamos vivendo hoje, o que estamos passando hoje, como está a nossa saúde psíquica, como está a nossa saúde mental, como está a nossa saúde física. Tudo isso é o resultado de escolhas ao longo da vida. Como está a nossa vida de relacionamento? Como é que estão os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento amoroso, os nossos relacionamentos de amizade, os nossos relacionamentos matrimoniais, os nossos relacionamentos com a família? Tudo isso é o resultado de escolhas. Nada acontece de uma hora para outra. Se nós percebermos a própria situação que estamos vivendo, as pessoas ao longo da vida foram se alimentando dos bons pensamentos, as pessoas que foram se alimentando das boas obras, dos ensinamentos de Jesus, as pessoas que buscaram ao longo da vida fazer escolhas no sentido de promover o bem e de promover o bem a si própria, estas certamente estão conseguindo conviver com todo esse processo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais confiante, porque ela acostumou ao longo da vida ser confiante. Em contrapartida, nós vamos encontrar pessoas altamente amedrontadas. Não ficaram amedrontadas agora. Ao longo da vida, foram fazendo escolhas em que o medo foi lhe tomando campo mental. Foram fazendo escolhas, lendo notícias desastrosas e cada vez mais escolhendo notícias que lhe abaixam a sua capacidade de compreensão, de entendimento, ou então que lhe deixa numa situação de tristeza, de profunda agonia. E durante o sono físico, nós vamos retroalimentando, vamos trazendo à tona todos esses sentimentos, digerindo tudo aquilo que nós fomos nos alimentando ao longo do dia. Então, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, sim, é importante que façamos escolhas. No que se refere à saúde, é muito comum alguma pessoa dizer assim: de repente eu fiquei diabético. No que se refere à saúde não existe de repente. São aquelas escolhas que nós fazemos com relação à alimentação, se escolhemos ou não fazer uma atividade física,
se escolhemos ou não a seguir determinações de um médico ou de um terapeuta, se escolhemos ou não o melhor prato a ser ingerido. Muitas vezes, nós teimamos em manter a má alimentação, esperando que lá na frente possamos estar bem. E isso é de uma maturidade gigantesca, porque é muito interessante que os próprios espíritos nos ensinam, e isso faz parte, né, dos aspectos doutrinários do espiritismo, a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos volta para nós. Então, se eu trabalho a minha saúde, eu estarei colhendo saúde amanhã. Tudo aquilo que eu projeto hoje e coloco em execução, eu amanhã estarei recebendo os resultados daquilo que estou fazendo. Jamais nós colheremos laranja se plantarmos abacaxi, jamais plantarmos limões. Isso tudo é uma questão de escolha. Por isso que nós falamos assim, mas por que algumas pessoas não conseguem se dar bem na vida? Será que é somente provas? Será que é somente as expiações? Muitas vezes não. Muitas vezes são as escolhas que as pessoas fazem e muitas vezes essas escolhas baseadas em interesses, sem pensar nas consequências das escolhas que faz. Então, meus irmãos, o Espiritismo é uma doutrina altamente consoladora, mas é uma doutrina que nos mostra o quanto somos responsáveis pela nossa existência, o quanto somos responsáveis pelas nossas desditas, mas o quanto somos responsáveis pela nossa felicidade. Por mais que essa felicidade seja relativa, nós seremos relativamente felizes de acordo com as escolhas que fizermos. E mesmo, meus irmãos, diante das provas, diante das expiações, ainda assim temos escolhas. Nós temos a escolha de vivenciar uma prova em paz ou vivenciar uma prova no verdadeiro inferno íntimo. Céu e inferno, nos ensinam os espíritos, é estado de alma. Não é local circunscrito no mundo espiritual, é estado de alma. Ou seja, nós viveremos o céu ou o inferno de acordo com as escolhas que fizermos. Mas a pergunta é, como é que vamos fazer escolhas? Como é que eu vou saber que aquilo que eu estou querendo é bom? Como é que eu vou saber o resultado daquilo que eu estou fazendo escolhas? Para onde aquilo... Precisamos fazer uma pergunta. Primeiro, o que eu estou escolhendo para hoje, para amanhã, para a minha vida, é bom? É útil? É correto? É justo? Para onde essa escolha vai me levar? Eu estou me baseando em quê para fazer uma escolha na minha vida? Naquilo que é perene? Naquilo que é eterno? Naquilo que me cresce enquanto espírito imortal? Ou eu estou fazendo escolhas apenas para que eu possa amealhar recursos materiais? E à medida que nós vamos adquirindo uma maturidade espiritual, nós vamos entendendo claramente que todas as vezes que nós fazemos uma escolha, nós sacrificamos outras. Vocês já viram crianças? As crianças normalmente elas fazem uma escolha, querem brincar. Hora de uma coisa, hora de outra. Aí nós dizemos assim, olha, só vai dar para brincar de uma coisa. Então elas fazem a escolha e resolvem brincar de uma determinada brincadeira. Quando termina a brincadeira, já quer brincar da outra. Fala assim, não, mas você escolheu uma. Não, mas eu quero, e faz pirraça porque quer brincar da outra coisa também. Muitos de nós somos assim. Nós fazemos escolhas na vida e queremos dois resultados. E isso não é possível. A maturidade nos faz levar à seguinte conclusão. Todas as vezes que fazemos uma escolha, algo será sacrificado. Quando nós escolhemos trabalhar o nosso lado espiritual de alguma forma, outras questões serão deixadas de lado. Quando, no que se refere à minha saúde, eu opto a fazer uma alimentação saudável
para me tornar cada vez mais uma pessoa saudável, logicamente que eu vou me abdicar de algumas coisas que eu gosto, de alguns alimentos que, por mais que sejam saborosos para a minha degustação, estes alimentos me fazem mal. Terei de fazer essa escolha, naturalmente. E é essa consciência madura que nos faz escolher o melhor caminho. O que eu espero do outro lado? O que eu espero do meu amanhã? Se eu desejo boa coisa para amanhã, faça boas escolhas hoje. Se eu desejo estar em condição melhor para o ano que vem, já comece desde já a fazer as boas escolhas. Mas se alguma coisa na vida não está dando bem, preste atenção. Quais são as escolhas que estamos fazendo ao longo da vida? Mas qual é o caminho? Quais são as escolhas? Como é que eu posso decidir? Pensemos em Jesus. Nós precisamos trazer o Evangelho de Cristo para perto de nós. Nós precisamos trazer Jesus para perto de nós. Porque ninguém deixou um roteiro tão seguro para a felicidade do homem na terra, mesmo que seja ainda nas condições que podemos conceber de felicidade, que Jesus. Porque imagine vocês o que são aquelas criaturas, como por exemplo, os cristãos da antiguidade, que passando por aqueles momentos cruciais na sua existência, sendo levado aos circos romanos, e lá se entregando em cânticos, com alegria, mesmo diante daquela situação grave que estavam vivendo, somente uma confiança muito plena e a presença do Cristo dentro daquelas criaturas poderia fazer isso com eles. A plena certeza da imortalidade, a plena certeza do acolhimento que receberiam do próprio Cristo, a certeza de que ele haveria de preparar um caminho, haveria de preparar para eles um local. E era movido nesta fé, nesta confiança, que eles faziam aquilo de uma forma que assustavam a todos que assistiam. Quantas pessoas nós conhecemos vivendo momentos difíceis na sua existência, provações terríveis, que muitas vezes nós mesmos não daríamos conta, e passam com um sorriso no rosto. E ficamos pensando como é que pode essa pessoa com essa dificuldade gigantesca. E eu me recordo de uma senhora que certa vez estava visitando-a em sua casa, num momento de muita necessidade material, e ela nos recebia de braços abertos, com um sorriso maravilhoso, naquele casebre muito simples. E um dia eu perguntei a ela qual era o segredo. Eu falei, como é que a senhora consegue manter esse sorriso diante de tanta dificuldade? Se não fosse a caridade alheia, como que a senhora iria subsistir? E ela disse, meu filho, não tem como ser diferente. Porque o pouco que eu tenho, eu sei que é porque eu não sou esquecida por Deus. Eu sei que Ele não vai me deixar perecer. É por isso que eu estou sorrindo. Eu tenho duas opções. Eu passo essas necessidades que eu passo hoje e adoeço, ou eu passo por tudo isso e continuo saudável mentalmente. E eu pensei, meu Deus, mas que lição extraordinária dessa mulher. Passar pela dificuldade sorrindo, porque ela sabia que se ela se entregasse às lamúrias, às queixas, além de toda a dificuldade que ela já estava vivenciando, ela ainda iria adoecer psiquicamente. Quantos de nós não percebemos isso? Quantos de nós fazemos a escolha da queixa? Quantos de nós fazemos a escolha da afasia? Quantos de nós fazemos a escolha? Porque temos escolhas o tempo todo. Agora mesmo, nós poderíamos estar fazendo tantas coisas, diferentes de estar refletindo sobre a mensagem da doutrina espírita, diferente de estar trazendo para os nossos corações a reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Poderíamos estar assistindo um filme, nenhum problema. Poderíamos estar lá no WhatsApp,
conversando, jogando conversa fora. Poderíamos estar vendo vídeos de situações mais negativas da vida, mas escolhemos. Escolhemos ouvir. Escolhemos refletir. Porque alguma coisa nós estamos esperando para o nosso amanhã. Alguma coisa de melhor. Lei de causa e efeito. Se eu quero o bem para mim, eu já devo projetar o bem hoje. E não deixar o bem para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Precisamos continuar trabalhando com responsabilidade a respeito do nosso amanhã, porque o nosso amanhã será sempre o reflexo do hoje. Tem uma história que eu ouvi há mais ou menos uns 15 anos, talvez um pouco mais, quando eu estava cursando medicina ayurvédica. E o nosso professor contou uma história que ele disse tratar de uma história antiga da Índia, que dizia o seguinte, que certa vez um aprendiz estava andando ao lado de Deus por um bosque. E ele o tempo todo observando Deus, ele ficava maravilhado com a sua beleza, porque ele percebia que por onde Deus passava, a natureza se tornava exuberante, a natureza se tornava bela. Por onde Deus passava, as flores exalavam um perfume extraordinário. Os pássaros voavam com mais alegria. Os animais pareciam interpretar todo aquele sentimento que envolvia o Pai Celestial. Em determinado momento do caminho, aquele jovem aprendiz, interrompendo o silêncio, ele pergunta a Deus: Senhor, eu gostaria muito que me respondesse a uma coisa. Tu és tão belo. Tudo que provém de ti é beleza e amor. Tudo que ensinas nos leva à felicidade eterna. Então me diga, por que os homens se afastam de ti? Deus continuou seguindo o seu caminho, sem responder ao rapaz. Passado alguns metros, ele mais uma vez questiona: Senhor, me responda. Responda a este espírito aflito. Como é que pode a humanidade afastar de ti, já que tu és toda a beleza, já que toda a saúde provém de ti, já que tudo que necessitamos vem do seu amor? Por que os homens se afastam de ti? Deus parou. Olhou para o jovem rapaz e disse: é muito complicado. Você não entenderia. E continuou caminhando. Mais alguns metros. O jovem aprendiz mais uma vez. Ele questiona ao Senhor da vida: por favor, Senhor, me responda. Como pode alguém se afastar de ti? Se tu é a própria vida expressada em todo o universo. Deus então parou por um instante, virou para o rapaz e disse: estou com sede. Traga-me um pouco d'água. O jovem mais que depressa. Ele se encheu de alegria, porque vocês imaginam, era Deus pedindo-lhe alguma coisa. Ele então, mais que depressa, procurou tomar um caminho diferente, porque ele precisava encontrar. Não era uma água qualquer, uma água de um riacho, não, deveria ser uma água pura, de uma nascente pura, que pudesse ser a água mais cristalina, a água mais pura daquele bosque. E ele andou, até que encontrou uma nascente cuja água era tão cristalina, mas tão cristalina, que refletia detalhadamente a beleza da natureza. Ele então, imediatamente, pôs-se a procurar um objeto para colher a água, quando ele percebeu que não estava sozinho. Ao lado dele, também pegando uns cântaros de água, uma mulher. Mas era uma mulher belíssima. E ele então olhou com aquele olhar de encantamento.
e se aproximou dela e perguntou o que ela fazia ali. E ela disse: eu vim buscar água, porque a minha família mora depois daquelas colinas e a nossa água já está no fim. E hoje é meu dia de levar a água. Mas ele disse: por trás daquela colina? Sim, mas é muito distante. E você vai levar sozinha todos esses vasilhames? Sim. E ele então pensou, mas primeiramente encantado pela mulher. E ele então disse: não, mas eu vou lhe ajudar. Então ela aceitou. Ele pegou um canto, ela pegou o outro, e foram caminhando, conversando, e quanto mais conversaram, mais encantado ele ficava. E ele ficava maravilhado de ver, de ouvir a voz daquela mulher falando como se fosse um cântico maravilhoso aos seus ouvidos. E eles então atravessaram uma colina, e lá embaixo, na planície, estava a casa onde ela morava. Quando chegou à casa, o tempo já estava escurecendo. E então o pai da moça, que o recebeu muito acaloradamente, muito amistosamente, disse a ele: olha, meu filho, melhor você ficar conosco hoje. Porque à noite, a escuridão, o bosque se torna muito perigoso. É melhor então você ficar aqui, amanhã você volta para o bosque. E ele então, observando o semblante daquela jovem, que deu-lhe um sorriso e balançou a cabeça, ele disse: tá bem, eu fico. E assim ele ficou. O pai da moça então preparou um grande jantar, com uma festa, porque dificilmente eles recebiam convidados naquele local. E ali eles conversavam, e quanto mais conversava, mais encantado ele ficava pela moça, até que eles então começaram a trocar olhares diferentes e ali mesmo começaram a namorar. No dia seguinte, o senhor, o pai da moça, foi mostrar as terras que ele possuía, que eram muitas, os gados, tudo aquilo que ele possuía, as plantações, e o jovem foi junto com a outra moça e tal, e o tempo foi passando, até que em determinado instante ele pediu ao pai da moça a mão dela em namoro. E ele, logicamente, aceitou, muito feliz. E o tempo foi passando. Passado mais um tempo, ele pede a mão dela em casamento. Então eles se casam. Se casam e se tornam um casal muito feliz. Tiveram 3 filhos. E ele então recebeu do pai da moça uma porção grande de terra, cabeça de gado, áreas de plantio, e ele então aos poucos foi trabalhando os recursos que recebeu. E assim ele foi aumentando suas terras, suas plantações, o seu gado. A sua família era muito feliz. Ele se sentia um homem realizado por tudo de bom que ele fazia. Tudo que ele tocava a mão se multiplicava. Determinado dia, ele resolve subir na colina para lá de cima observar tudo que ele possuía. E com profundo júbilo, lá do alto ele percebia as terras que ele já era possuidor e dizia: minhas terras. Ele então viu aquelas enormidade, né, com aquela quantidade gigantesca de gados. E ele dizia: minha criação, minha plantação. E ao longe ele viu a sua esposa, com as crianças brincando, e ele disse: minha família, como sou feliz. De repente, ele sentiu um tremor, como se começasse um pequeno terremoto. E aquele terremoto foi aumentando, aumentando e aumentando, quando de repente ele percebeu que o chão estava se abrindo. E à medida que o chão se abria, ia engolindo tudo que estava às suas laterais. E ele então, de cima da colina, desce correndo e percebendo que todo o seu gado caía naquele buraco. E ele gritava: meu gado, meu gado! E as terras iam caindo, ele: minha terra, minha terra! E ele viu sua família sendo engolida pelo buraco: minha família, minha família! E ele então corre, tentando salvar o que tinha.
quando ele percebeu, nada mais possuía. Tudo havia sido engolido pelo buraco. E ele então sai desesperado, à procura de ajuda, ofegante, maltrapilho, e ele corre em direção para o bosque. Correndo, ele entra, quando ao longe ele avista um ser cansado, fadigado, ele então vai até ele para pedir ajuda. Quando então essa criatura vira para ele e disse: e então? Trouxe-me água? Meus queridos irmãos, muitas vezes nós nos deixamos levar por muitas coisas que a vida nos oferece. Essa história é apenas um simbolismo, logicamente, que podemos analisar de diversas formas. A vida, ela nos pede algo imediato. A transformação moral, a nossa melhoria íntima, a nossa aproximação cada vez mais com a divindade. Mas nós muitas vezes fazemos escolhas que nos afastamos dele. Nós nos distraímos ao longo do caminho. Muitas vezes, como diz o Evangelho, nós escolhemos a porta larga, que aparentemente nos traz facilidades, mas que lá na frente, pela falta do despertamento interior, pode nos trazer grandes dificuldades. Porque muitas vezes escolher a porta larga é escolher a porta do sacrifício. A porta que nos faz observar o outro, a necessidade do outro. A porta que nos pede esforço contínuo, que nos pede estudo, que nos pede horas de dedicação a um benefício, a algo que seja nobre, mas que vai nos acrescentar amanhã algo de muito positivo, algo de muito bom, algo de muito belo. Ou seja, é a porta estreita que quando passamos por ela, ela vai se enlarguecendo. É como se fosse um corredor que vai se abrindo e nos mostra um universo extraordinário. Um mundo belo, de coisas belas, de possibilidades maravilhosas. A porta estreita é uma porta larga, mas que dá para um corredor que vai se afunilando, se afunilando, se afunilando, até que percebemos que estamos asfixiados e não temos mais como seguir. Temos que fazer o caminho de volta e passar pela porta estreita. A porta do esforço íntimo. A porta do esforço do trabalho constante. A porta que nos faz raciocinar aquilo que precisamos mudar, para que possamos então fazer as boas escolhas. Normalmente, quando uma pessoa faz aniversário, às vezes eu coloco uma dedicatória da seguinte forma, né? Que Deus possa te iluminar, para que ao longo da sua existência possa fazer as melhores escolhas e assim ser feliz. Nós precisamos, pelo esforço, fazer as nossas melhores escolhas. Isso nos faz lembrar de uma passagem maravilhosa do Evangelho, que muitos de vocês certamente conhecem. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42, que diz o seguinte: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Maria, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Marta, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus... Desculpem, deixa eu ler de novo aqui porque eu me confundi. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja, meus irmãos, que esta passagem ela é recheada de uma beleza extraordinária. É muito comum
quando nós fazemos uma análise rápida dessa passagem, nós julgamos Marta, né? Ficamos pensando assim, mas Marta, né? Aquela pessoa, né? Porque Maria, ela escolheu a melhor parte, Maria está errada. Mas Jesus não disse que Marta estava errada. Em nenhum momento. Jesus não disse que Marta estava errada por estar trabalhando e fazer algo para lhe servir. Jesus não fez isso. Jesus simplesmente, naquele momento, mostrou para Marta que Maria, naquele momento, escolheu a melhor parte. Naquele momento. Naquele momento, Maria estava diante de Jesus. Era um momento único, porque depois daquilo Jesus partiria. E aquele contato de ensinamentos sublimes guardado no coração de Maria jamais se perderia. Enquanto que os afazeres do dia a dia, aquilo podia esperar para aquele momento. Isso acontece com muitos de nós. Quantos de nós deixamos de ler um bom livro? Quantos de nós deixamos de frequentar um grupo de estudos? Quantos de nós deixamos de fazer um curso? Quantos de nós deixamos de fazer algo que acrescenta a nossa alma em virtude de simplesmente de trabalhos materiais contínuos? Quantos de nós optamos, quantos de nós fazemos assim, eu não vou viajar porque vou deixar a casa sozinha? Ah, eu não vou não, porque a casa não pode ficar sozinha, como é que vai ficar? E aí nós ficamos pensando, mas por que a casa não pode ficar sozinha? E aí deixamos, às vezes, de ver uma paisagem, uma obra de arte, de conviver com parentes, porque a casa não pode ficar sozinha. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que tudo isso pode desaparecer da nossa vida. Mas aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vemos, aquilo que guardamos jamais nos será retirado. E por isso Maria escolheu a melhor parte. Escolher a melhor parte é aquela que nos leva ao crescimento. Escolher a melhor parte é aquela que nos leva a uma melhoria íntima. Escolher a melhor parte é aquela que nos leva à saúde física e mental. E espiritual também. Escolher a melhor parte é aquela que vamos, ao chegar lá na frente, nós veremos que estamos bem melhores do que ontem. Ah, mas e se eu fizer a escolha errada? Eu queria tanto acertar, mas fiz escolhas erradas na minha vida. E agora? Não se culpe. Não se culpe. Pense apenas que fez a escolha que você poderia fazer naquele momento. As condições naquele momento que possuías era o que podia fazer. Precisamos pensar nisso. Nós temos uma tendência também muito grande a nos diminuir, a carregar, né, essas questões ligadas, né, o quanto eu errei, o quanto fiz de errado. Não, muitas vezes nós erramos, sim, mas precisamos pensar nas nossas intenções. Quantas vezes erramos, mas a intenção era boa? Precisamos pensar nisso. Se fizemos o melhor, mas a escolha não foi a melhor, tenhamos paciência conosco mesmo e reavaliemos as nossas escolhas. Porque Deus é o Pai da oportunidade. O Deus que nós conhecemos, o Deus que a doutrina espírita nos ensina, é o Deus das infinitas possibilidades, das infinitas oportunidades de crescimento, de aprimoramento. Do Deus que nos oferece oportunidades através da reencarnação. Lembrando-nos, Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós temos muitas possibilidades de trabalho. Nós temos todos os dias um momento de recomeçar a nossa caminhada. Basta que tenhamos vontade para tal. Basta que nos esforcemos. Mas para atingir essa condição de fazer a melhor escolha, nós precisamos desde já nos alimentar. Mas nos alimentar com o quê? Nos alimentar das boas informações. Nos alimentar das boas conversas. Nos alimentar dos bons livros. Nos alimentar das boas companhias. Porque assim nós vamos nos sentindo estimulados.
e nos sentindo estimulados por essa doce oportunidade de viver em meio a livros, pessoas que estimulam o nosso crescimento, certamente faremos as melhores escolhas. Mas se optarmos ficar no nosso lar, vendo programas que não acrescentam nada, lendo livros ou qualquer outra coisa que nos leva para um sentimento de depressão, de tristeza, de pesar, nada disso vai nos acrescentar. Precisamos, meus irmãos, fazer sempre a melhor escolha. E a melhor escolha é aquela que está condizente com o Evangelho de Jesus. A melhor escolha é aquela que nos leva para o caminho do bem. É aquela que, ao pararmos, nós passamos a pensar o que Jesus faria, o que Ele nos ensinaria diante deste caminho, o que os benfeitores espirituais podem estar me dizendo, para que caminho devo seguir, o que aquilo que aprendi de bom me faz observar para que eu atinja a melhor escolha. Mas para isso, meus irmãos, é necessário esforço. É necessário buscarmos o estudo. É necessário as boas conversações, como já dissemos. Porque os Espíritos não farão nada por nós. Os Espíritos não farão escolhas por nós. Porque se eles assim o fizessem, nós deixaríamos de crescer. Nós deixaríamos. É muito comum que as pessoas busquem locais aonde os Espíritos vão fazer o que eles devem fazer. Vão falar o que eles devem fazer. Mas muitas vezes os próprios Espíritos não sabem. Não sabem. Os Espíritos superiores não se dão a esse tipo de atividade. De dizer que caminho devemos seguir, qual é o número que vai sair na Mega Sena, se a escolha tal ou tal é melhor. Não, porque isso nos compete. Isso nos compete. Espiritismo, como dissemos no início, é doutrina de responsabilidade. É doutrina que nos leva a nos conscientizarmos de que nós somos os artífices do nosso futuro. Nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa tristeza. O Espiritismo é a doutrina que nos mostra que mesmo que erremos, nós teremos oportunidades da correção. Porque o Espiritismo, meus irmãos, é por excelência uma doutrina consoladora. E nós, enquanto espíritas, temos um papel importantíssimo no meio de tudo que está acontecendo no nosso planeta. Cada qual tem o direito de ter a posição que quiser. De um lado, de outro, concordar com algumas situações ou discordar. Mas todos nós espíritas temos um dever de trabalhar pela paz. Nós temos o dever de trabalhar pelo direito do outro discordar de nós, sem achincalhá-lo, sem colocá-lo abaixo de zero. Nós temos o dever de trabalhar por aquilo que o mundo precisa no momento. De paz, de equilíbrio. Enfim, nós precisamos usar aquilo que Kardec o fez enquanto aqui esteve. Usar o bom senso. O bom senso é o melhor caminho para termos êxito em qualquer escolha na nossa vida. Então, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, eu espero que de alguma forma essas breves reflexões possam calar no nosso íntimo, para que possamos nos esforçar a cada dia, a cada instante da nossa existência, as mensagens luminíferas dessa doutrina que abraçamos, para fazermos sempre aquela escolha que nos leva à evolução espiritual, ao crescimento íntimo, através das duas asas. A asa do saber, da intelectualidade, mas também a asa do amor, dos bons sentimentos. E meu irmão, meus irmãos, com um sentimento de profunda gratidão a essa casa que tenho tanto carinho, que eu me despeço de todos vocês. Que o nosso Mestre Jesus possa nos iluminar
para que possamos, através do nosso esforço diário e com o material que nós possuímos dentro de nós, fazer sempre as melhores escolhas. Muita paz a todos e tenham todos uma boa noite. Encerraremos com uma breve prece. Querido Mestre Jesus, luz da nossa vida, agradecidos estamos, Senhor, por termos a oportunidade do conhecimento espírita, por termos a oportunidade do conhecimento do seu Evangelho de amor. Permita-nos, Senhor, que possamos receber sempre o amparo da espiritualidade. Não que resolvam os nossos problemas, mas que possa nos intuir para que possamos prosseguir sempre no caminho reto, para que possamos sempre fazer a boa escolha, a escolha de seguir-te os passos. E assim, Senhor, certos do seu amor, que nunca nos desampara, certos que os seus ensinamentos são a fonte de luz para enobrecer a nossa alma e inaugurar dentro de nós o reino de Deus, é que nós despedimos na sua doce paz, rogando que o seu amor e a sua paz esteja no coração de cada um de nós, de cada criatura aflita e agoniada, de cada qual que esteja sofrendo pelos momentos que estamos passando, no coração daqueles que se encontram perdidos, daqueles dos males físicos, mas também daqueles que sofrem dos males espirituais, dos males psicológicos. Que a sua doce paz possa alimentar cada um de nós, para que possamos ter a convicção de que tudo passa. E assim, Senhor, em seu nome e em nome desses abnegados trabalhadores do amor, encerramos essas reflexões desta noite. Que assim seja. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade.